Oi, turma! Bom dia! O vídeo de hoje é a respeito das dúvidas da semana 6. A primeira questão que vocês falaram que vocês ficaram com dúvida foi sobre o esboço do gráfico da função, mas foi da letra D, tá? Aqui eu acabei trazendo também da letra A, da letra B e da letra C, caso vocês queiram conferir. Mas quando a gente quer que a gente faça um esboço, e daí está escrito só um esboço, o que é interessante fazer é primeiro eu pegar essa função igual a zero, que é o que está escrito aqui, ó, tá? A gente igualou ela a zero, e daí a gente vai resolvendo. Dessa forma, eu consigo descobrir o ponto onde o y é zero. Por quê? Porque no lugar do f de x eu estou colocando esse zero, tá? A segunda parte que a gente vai descobrir é no lugar do x colocar zero e a gente vai resolver. Então, quando eu tenho o ponto onde o y é zero e o outro ponto onde o x é zero, é onde eu consigo montar esse esboço da minha função, tá? Se a dúvida de vocês foi em relação a um meio, vocês podem trocar para decimal e os 2/3 também, tá? Então, é só fazer aquela divisão bem simples. Outra questão que vocês falaram que ficaram com dúvida foi a questão 2. Aí eu trouxe a letra A aqui maior e a letra B aqui pequenininha só para a gente poder se guiar, né? Como eu tenho a função A ali e eu quero saber qual é a função, qual é a lei, né? A lei, ó, da função, ele está me perguntando qual que é aquele f de x, sabe? Qual que é a situação, qual que é a lei. Então, eu queria que vocês pensassem no seguinte, aqui eu tenho um ponto e aqui eu tenho outro ponto. Então, eu tenho o ponto que é menos 3 para x e 0 para y, mas eu também tenho um ponto que é 0 para x e 2 para y. Como é uma reta, a minha função ela é do primeiro grau, é uma função afim, aí eu fico com ax mais b. E eu vou pegar esse ponto e esse ponto aqui e vou substituir nessa equação. Então, ficaria aproximadamente o seguinte. Quando eu substituo o zero no lugar do x, a minha resposta vai ser 2, porque eu estou falando desse ponto aqui. Então, fico que o f de x é 2 igual ao a vezes o zero mais o b. Como aqui é zero, então isso fica me falando que o b vale 2, certo? Então, eu posso escrever que a minha função ela é ax mais 2. Só que eu também tenho esse ponto aqui, ó. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer a seguinte situação. No lugar do f de x, eu vou colocar o zero, porque é o meu valor do y do ponto, porque lembra que o meu ponto é x, y, então é por isso. Vai ficar igual a vezes o meu x, que é menos 3, mais 2, tá? Quando eu resolvo isso, eu vou jogar o a para o outro lado, então vai ficar mais 3a é igual a 2. Portanto, eu consigo descobrir que o meu a ele é 2/3. Depois que eu fiz isso, a única coisa que eu preciso resolver é montar essa minha função, que ficaria que o meu f de x é igual a 2/3 de x mais 2. E essa é a resposta, tá bom? A mesma coisa eu vou fazer com a letra B, né? Mas ela está escrita aqui, acho que já deu para entender como que é o passo a passo para a gente estar resolvendo, tá bom? Outra questão que vocês comentaram que vocês não entenderam foi essa questão 3 da página 92. E ela fala o seguinte, o gráfico das funções f de x, que é igual a 2, que é uma função constante, a g de x, que é 2x menos 4, e h de x, que é menos x mais 2, delimitam a região de um plano cartesiano. Só que ele está a fim de saber qual que é a área desse triângulo. Então, a forma mais fácil para a gente começar a fazer é o seguinte, a gente vai resolver os sistemas cartesianos de 2 em 2. Então, primeiro a gente faz o f de x e com a g de x, daí a gente descobre que o x é igual a 3, tá? Então, a gente descobre que o ponto é 3,2, por quê? Porque a minha f de x é uma função constante.
Depois eu vou resolver o f de x com o h de x, aí eu vou descobrir mais um ponto, vou descobrir que x é igual a zero, eu descubro o ponto A aqui, né, que é o 0,2, por quê? Por causa da minha função aqui constante. Depois eu vou fazer a g de x com f de x e descubro que o meu x é 2, que daí eu descubro um terceiro ponto, que é esse ponto aqui. Aí o que eu posso fazer? Bom, eu posso representar graficamente, tá? Quando eu represento graficamente, eu consigo entender qual que é a base, qual que é o tamanho da base, eu consigo entender qual que é a altura desse triângulo, porque presta atenção aqui, ó. A minha base, eu vou entender que é isso daqui. Então, quanto que mede do A até o B? Ó, o A sai do 0 e vai até o B, que é no 3. Portanto, a gente sabe que a minha base é 3, que é o que está escrito aqui. Depois, eu quero saber a altura. Então, a altura está aqui, ó, em relação ao y. Então, foi do 0 até o 2. Então, a minha altura é o 2. 3 vezes 2, 6. 6 sobre 2, 3. Por isso que fica 3, tá bom? Outra questão que vocês não entenderam foi a questão 4. E agora que eu percebi que nem coube toda a imagem aqui abaixo, mas acho que dá pra gente resolver ela mesmo assim. E ela vai falar o seguinte. Em um mês, uma loja de eletrônicos começa a obter lucro já na primeira semana. O gráfico representa o lucro L, né? Normalmente, quando a gente fala de lucro em função, a gente representa pela letra L, dessa loja desde o início do mês até o dia 20. Mas esse comportamento se estende até o último dia, que é o dia 30. Então, a gente tem essa função aqui, ó, essa reta. Então, a gente já viu que é uma reta, então a gente já sabe que é uma função do primeiro grau. Se eu observar as alternativas, se tiver alguma função que não seja uma função do primeiro grau, a gente já pode acabar descartando, tá? E como ele quer saber quem é a função, como é que eu vou fazer? Bom, eu posso observar o seguinte, eu tenho este ponto aqui e este ponto aqui em cima, certo? Então, me ajuda a montar quem que é cada ponto. Então, bom, eu tenho um ponto que é 0 para x e menos 1000 para y, que daí é esse primeiro ponto aqui. A gente tem esse segundo ponto, que ele é um 5 para x e 0 para o y. E eu tenho esse terceiro ponto, que ele é 20 para x e 3000 para y. Então, como eu sei que no menos 1000 ele cortou o eixo do y, eu sei que esse é o meu termo independente, né? Então, se ele é meu termo independente, é esse fator aqui, ó. Tá? Como aqui não tem mais nenhuma alternativa que está falando que o meu termo independente é 1000, eu já sei que é a alternativa D. Mas, caso eu queira conferir, ou caso tenha mais alguma situação, é interessante estar descobrindo quem é o meu A também. Aí, para eu descobrir o A, o que a gente vai fazer? Ó? A gente faz o seguinte, eu vou escolher 2 pontos, então, para eu descobrir agora o meu A, eu vou fazer o y2, que é o 3000, menos y1, que é 0, dividido por 20 menos 5, que é o x2, menos o x1, tá? Quando a gente faz isso, a gente vai chegar em 3.000 sobre 15, que vai ficar 200. Então, quem é essa minha função? Ela é 200t ou 200x, porque esse aqui tá x, aqui eu coloco x, tá? Só que para ficar igual a resposta, a gente vai colocar um t, menos 1000, que é o meu termo independente. Outra questão que vocês falaram que vocês não conseguiram entender foi a questão 5. E ela fala o seguinte, que um animal foi submetido à ação de uma droga experimental e teve sua massa corporal registrada nos 7 primeiros meses de vida, tá? Então, meu eixo aqui do x são os meus meses de vida. Os 7 pontos destacados no gráfico mostram esses registros e a reta indica a tendência de evolução. Então, aqui, ó, peso deles, mas a tendência é essa reta que a gente tem aqui. Sabe-se que houve correlação perfeita entre os registros coletados no experimento no primeiro e no terceiro mês, que é este e este ponto aqui. Se a massa registrada no 6º mês do experimento for 210 gramas inferior à tendência de evolução de massa em animais não submetidos à droga experimental, o valor dessa massa registrada é igual a quanto? Né? Então, é isso que ele está me perguntando. Então, no 6º mês, a gente tem essa informação aqui, tá? Então, presta atenção aqui comigo, ó. Se a massa registrada no 6º mês do experimento for 210 gramas inferior à tendência de evolução da massa em animais não submetidos à droga,
Qual que é o valor dessa massa? O que eu tenho que fazer? A primeira coisa que eu vou fazer é pegar as coordenadas do ponto 1 e desse ponto 2. Quem que é esse ponto 2? Eu estou falando desse ponto 1 e desse ponto 2 aqui, tá? Que na verdade é o ponto do mês 1 e o ponto do mês 3. E eu vou descobrir primeiro quem é o meu coeficiente A, então eu vou fazer o y2 menos o y1, depois o x2 menos o x1 e descubro que esse meu A é 1/2. Vou fazer a mesma coisa, né? Vou substituir na função aqui, ó, no lugar do meu A, e vou substituir um ponto. O ponto que a gente acabou substituindo aqui é o ponto 1 e faz com que eu descubra que o meu B é 1/2. Então, quem é essa minha função? Ela é essa função que está destacada aqui, ó. Ela é 1/2 vezes x menos 1, ou eu posso estar escrevendo ela como 1/2 de x mais 1/2, que é a mesma situação, né? Como o texto fala que a massa registrada no sexto mês, ela é 210 gramas inferior à tendência, o que a gente vai estar fazendo é o seguinte. Deixa eu jogar aqui um pouquinho para o lado. Eu vou fazer o seguinte, como a minha função, ela fica x sobre 2 mais 1/2, e eu quero saber o sexto mês, eu vou fazer o f de 6. Então, vai ficar 6 sobre 2 mais 1/2, que vai ficar 7/2, que fica 3,5. Então, 3,5 kg, correto? Só que ele fala que esse foi 210 gramas inferior. Então, eu tenho que fazer o 3,5 menos 0,21, o que resulta em 3,29 quilos, que é a alternativa E. Outra questão que vocês falaram que ficaram com dúvida foi a questão 6, e ela dá esses dois gráficos aqui, né, desse gráfico com duas retas, e ela vai pedir o seguinte, ela quer saber a relação entre essas duas taxas, porque as taxas elas estão falando da absorção de potássio no claro e no escuro. Aí, o que a gente precisa fazer? Bom, primeiro a gente vai descobrir quem é o M1, que o M1 a gente está falando da reta da taxa de absorção do claro, então eu estou falando dessa reta. Para fazer ela, eu vou escolher dois pontos, e os pontos escolhidos aqui é o ponto 4 para x e 16 para y, enquanto o outro ponto, que a gente tem que estar bem certinho, é esse daqui, que é o 3 para x e 12 para y, tá? Então, fazendo y menos y, x menos x, eu descubro que é 4. Depois, eu vou fazer a mesma coisa, mas com a reta aqui, ó, do escuro. Então, eu vou escolher dois pontos. Eu tenho esse ponto que tá bem certinho e esse ponto. Fazendo isso, eu descubro que y menos y sobre x menos x vai dar 2. Então, agora a relação que ele quer é entre esse 4 e esse 2. Então, observa aqui comigo. Se eu pegar o M2 e multiplicar por 2, eu vou chegar no M1, correto? Sim, é isso mesmo. Por isso que é a letra E. Então, quando ele perde essa relação, eu tenho que ter o resultado aqui das duas para eu poder estar respondendo isso. Aí eu posso ver de acordo, né? A outra opção que talvez seria B, mas daí como a B está trocado o M1 com o M2, daí por isso que ela é falsa. Mas eles também colocaram outra situação, caso a gente se confunda, tá bom? Outra questão que vocês falaram que vocês tiveram dúvida foi a questão 7, e ela diz que a gente tem uma função do primeiro grau, me dá o f de A, me dá o f de B, e pede o f de 3. Bom, para a gente poder fazer ela, a primeira coisa que é mais interessante a gente fazer é descobrir quem é o meu A. Então, vou fazer o ΔY sobre o ΔX. Então, vou fazer esse é o meu Y e esse é o meu outro Y, tá? Então, eu vou fazer o Y2 menos Y1, que é o que está escrito aqui. Depois, eu vou fazer o x2 menos o x1, que é o que está escrito aqui. Aí, eu tenho que observar que eu tenho 2 nos meus dois numeradores ali, então, eu consigo colocar esse 2 em evidência, tá? Só que como embaixo eu tenho B menos A, então, eu vou colocar que eu tenho 1 menos 2 para poder ficar com B menos A e B menos A e poder, em seguida, acortar esses dois valores, ficando só com menos 2. Então, eu já sei que o menos 2 é meu valor de A.
Então, o termo independente, a gente vai fazer o seguinte, eu vou pegar, eu sei, né, o texto me fala que o f de A é igual a 2b. E como eu sei que o A vale menos 2, antes de fazer isso, eu vou pegar minha função que é o ax mais b, no lugar do x eu vou colocar o A e vou igualar ao 2b. Então, eu fico com b é igual a A ao quadrado, como eu sei que o A é menos 2, então eu sei que ele vale 4, né? Então, quem é oficialmente essa minha função? Bom, ela é menos 2x mais 4, tá? Então, como eu quero o f de 3, o que eu posso fazer é o seguinte, eu vou fazer menos 2 vezes 3 mais 4. Então, vai ficar menos 6 mais 4, que fica menos 2. Portanto, letra C. Então, a melhor forma de a gente resolver a questão 3, que foi outra questão que vocês pontuaram, que ela quer saber quem é essa minha função afim, é pegar esse ponto aqui, que é o 0 para x e 1 para y, e esse outro ponto aqui, que é lá 4 para x e 0 para y. Aí, o que eu vou fazer? Bom, o que está feito aqui é só substituído na minha função, mas eu também posso fazer aquela situação que a gente faz sempre para descobrir o A, que é fazer 0 menos 1 sobre 4 menos 0, que fica menos 1 quarto, então eu já sei quem é meu valor de A. Como eu tenho esse ponto aqui, eu sei que o meu B é 1, portanto, eu sei que a minha função, ela fica menos x sobre 4 mais 1. Como a gente não tem fração, a gente só tem decimal, quanto que é 1 quarto? 1 quarto é 0,25. Então, é 0,25 de x mais 1. Opa, é negativo esse valor. O que me faz entender que é a alternativa B, tá bom? Outra questão que vocês ficaram com dúvida foi essa questão 4. E ela me dá a minha função e me dá várias opções de gráfico e me pergunta, qual é esse gráfico, né? Aí a gente tem que pensar no seguinte, bom, para eu descobrir quem é esse gráfico, eu vou fazer duas situações. Primeiro, eu vou fazer o x igual a 0, e quando eu faço isso, eu descubro que meu y vale 3. Então, onde eu tenho y igual a 3? Eu tenho aqui, eu tenho aqui e eu tenho aqui. Então, eu tenho 3 opções a princípio. A segunda parte que eu vou fazer é o y igual a 0. Quando eu faço y igual a 0, eu vou ficar com o seguinte, e daí essa parte eu vou resolver porque tem um probleminha, tá? Então, vai ficar que 0 é igual a 2x mais 3, o 3 positivo vai para o outro lado, fica menos 3, igual a 2x, que fica menos 3 meios igual a x, né? Aqui o valor fica positivo, então ele traz esse erro pra gente, que aqui, ó, ele teria que ter colocado um sinal de negativo. Porque colocando esse sinal de negativo, faz mais sentido ser aqui, porque quanto que é 3 sobre 2? É 1 meio, então é menos 1 meio. Então, onde que está esse menos 1 meio? Bom, só está realmente aqui na letra A. Portanto, a alternativa correta é a letra A. Aqui está certo. O erro estava aqui, tá? Que faltou o sinal de menos. A questão 7 foi outra que vocês comentaram que vocês não conseguiram compreender. E ela fala o seguinte, em um experimento com 7 palitos de fósforos idênticos, 6 foram acesos nas mesmas condições e ao mesmo tempo. A chama de cada palito foi apagada depois de t segundos e, em seguida, anotou o comprimento x em centímetros de madeira não chamuscada de cada palito. Ou seja, ele está falando dessa parte aqui que não foi queimada, tá? Então, desse palito, ele está falando desse tanto aqui. A figura a seguir indica o resultado do experimento. Essa figura, tá bom? O modelo matemático consistente com todos os dados obtidos no experimento permite prever que o tempo necessário e suficiente para chamuscar totalmente um palito de fósforo idêntico aos que foram usados no experimento é de quanto? Para eu poder resolver essa questão, é interessante eu entender que esses meus palitos, eles estão queimando de acordo com uma função linear, que é uma função f de x igual a ax. Mas para eu descobrir esse meu A, então como que eu vou descobrir esse meu coeficiente A, o meu valor de A? A primeira coisa que eu vou fazer vai ser diminuir o tempo 3 menos o tempo 0, que é o que está escrito aqui. Em seguida, eu teria que fazer o 10 menos 10,5, certo? Só que nessa situação é o contrário. Por que ela vai ser o contrário?
porque eu quero saber o quanto que foi queimado. E foi queimado quanto? Bom, foi queimado 10,5 menos 10, né? Foi queimado, na verdade, 0,5 em 3 segundos. Portanto, a minha função fica como 6x. Como eu quero o tempo que vai queimar o palito inteiro, eu preciso substituir no lugar do x o quanto esse meu palito foi queimado. Então, qual é o tamanho do total ali do meu palito? Bom, ele é 10,5, por isso que eu vou substituir o 10,5 no lugar do x, chegando em 63. Só que eu não tenho 63 segundos aqui, então eu preciso, né, arrumar isso. Quando eu arrumo, eu sei que 60 segundos é 1 minuto e 3 segundos vai fechar os 63 segundos, tá bom? Outra questão que vocês falaram que vocês não conseguiram resolver foi a questão 8. E ela fala o seguinte: o gráfico a seguir mostra a variação da temperatura no interior de uma câmara frigorífica desde o instante em que ela foi ligada. Considere que essa variação seja linear nas primeiras 2 horas. O fato de ele falar linear, ele está me falando que é uma reta, tá? É só isso. Ele quer saber o tempo para que essa temperatura chegue a 18 graus. Então, o que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente vai entender é que ela é uma função do primeiro grau. Por quê? Porque ela está descendo. Como é que eu sei que ela não é linear? Porque ela está cortando aqui num valor de b, ela não está cortando no 0, 0. Se ela cortasse no 0, 0, eu saberia que ela era linear. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte. Eu vou substituir 0 aqui no meu lugar do x, né? Porque é o meu 0, e eu sei que ele vai dar 24, que é o que está escrito aqui. Depois, eu vou substituir 48 no lugar do x e sei que vai ter que dar 0 no valor do y. Fazendo isso, eu consigo descobrir o meu valor de a, que é menos 1/2. Sei que meu termo independente é 24, por causa dessa situação aqui, né? Descobri aqui o b, também sei o b. Então, vou substituir menos 18 no lugar do t de x, que é no lugar do f de x, do y, para poder descobrir que o meu x é 84. Então, quanto tempo é necessário? 84 minutos, tá bom? Agora, vem para vocês as dúvidas referentes à matemática B. A primeira que apareceu que vocês não conseguiram entender foi essa questão 2 aqui, que vocês não sabiam fazer quem é o x e quem é o y. A primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte: eu sei que 80 mais 2x mais 10 mais y fecha 180, que é o que está escrito aqui. Assim, eu chego em 2x mais y é igual a 90 e vou guardar essa informação. Depois, de acordo com o teorema do ângulo externo, eu sei que esse 5x ele é igual a 80 mais 2x mais 10, que é o que está escrito aqui também. Resolvendo, eu descubro que o meu x vale 30. Então, o que eu posso fazer? No lugar desse x aqui, eu posso substituir o 30, que é o que eu faço aqui. Assim, eu descubro que o meu y é 30 também, tá bom? Outra questão foi a questão 3, e ele pede para fazer o a menos b mais c. Só que primeiro eu tenho que descobrir aqui quanto que é o a, quanto que é o b e quanto que é o c. Então, pelo teorema do ângulo externo, eu sei que esse ângulo c aqui, ele é o 72 mais o 46 mais o 28. Por que isso? Porque eu estou pensando nesse triângulo aqui, tá? Nesse maior de todos. Fazendo isso, eu consigo descobrir que o meu c vale 146. Como eu sei já dessa informação, eu posso escrever que esse ângulo aqui vai valer 34. Por quê? Porque essa soma tem que fechar 180, tá? Aí, pelo teorema do ângulo externo, eu consigo descobrir esse valor de A aqui, ó. Porque se eu pego esse 46, esse 28 e esse 34, eu tenho esse triângulo aqui. Aí, eu consigo descobrir pelo teorema externo esse valor de A aqui fora, que é onde eu descubro que o meu A vai valer 108. Então, vou colocar aqui 108, tá? Pelo mesmo teorema, que é pelo teorema do ângulo externo, a gente pode relacionar o B e C pela seguinte equação. Eu sei que esse meu valor de C aqui, ele vai ser o 28 mais o B, que é o que está escrito aqui. Que, como eu já sei o valor do C, eu consigo descobrir que o B é 118. Como o que eu quero é o A menos B mais C,
Então, eu sei que é 108 menos 118 mais 146, o que fecha 136, tá bom? Outra questão que vocês falaram que vocês não entenderam foi a questão 5. E ele começa falando assim, ó, que o MA, que é este lado aqui, e o MC são iguais. Então, ele está me dando um triângulo que é isósceles. Mas o que ele quer é a medida do ângulo alfa e do ângulo beta. Então, a gente vai começar fazendo o seguinte. Vamos pegar esse primeiro triângulo aqui que eu acabei de fazer em azul, que é esse aqui, tá? A gente sabe que aqui eu tenho um ângulo de 90. Então, eu vou pegar o 46, esse 90 e esse alfa mais beta e vou somar 180, porque os ângulos internos de um triângulo fecham 180. É o que está escrito aqui. Consigo chegar aqui, alfa mais beta fecha 44 graus. Vou guardar essa informação. Aí, eu tenho esse outro triângulo aqui, né? Então, eu vou fazer a mesma coisa. Quando eu faço isso, eu sei que aqui eu tenho 90, aqui eu tenho 52, aqui eu ainda não sei, mas fazendo isso, igualando a 180, eu descubro que ele vale 38. Portanto, eu vou escrever aqui 38. Só que como ele quer saber quem é o alfa e quem que é o beta, eu tenho que lembrar daquela informação que diz que o MA é igual ao MC. Então, esse tamanho sendo igual a esse tamanho, significa que se aqui é 38, eu acho que eu vou fazer outro triângulo. Significa que eu estou fazendo o seguinte. Então, eu estou tentando fazer o seguinte, ó. Eu sei que aqui é um 38 graus, eu sei que aqui é um beta, e eu sei que aqui é 52, certo? Como eu sei que é um triângulo isósceles, porque ele fala que esse tamanho é igual a esse tamanho aqui, eu posso falar que o beta mais o 38 é igual ao 52, porque se eles são isósceles, os ângulos ali têm que ser iguais, que são esse ângulo e esse aqui. Então, eu descubro que esse beta vale 14, tá? Que é o que está escrito aqui. Só que como eu sei que o alfa mais beta dá 44, é só eu tirar 44, 14 de 44, descubro que o meu alfa vale 30. Outra questão que vocês falaram que vocês não conseguiram fazer foi a questão 6, e eu imagino que é mais por causa do formato do desenho, a ponto que depois vem até outro desenho para a gente poder estar entendendo melhor, né? Então, o que a gente precisa entender é o seguinte. Ele quer saber quanto que é o alfa e quanto que é o beta, e ele só dá alguns triângulos ali e pede para a gente resolver. Então, eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que fechar 180. Então, eu começo chamando aqui de x, tá? E eu faço aqui 58 mais 90 mais esse valor de x tem que fechar 180, que é o que está escrito aqui. Descubro que aquele x vale 32. Então, eu posso trocar aqui por 32, tá? Pelo teorema do ângulo externo, eu consigo saber que esse valor aqui, ele é 90, por causa que eu sei aquele interno, certo? Opa! Então, eu posso anotar que o 90 vai ser igual ao beta mais o alfa mais esse 32, que é o que está escrito aqui. Portanto, eu consigo, né, substituir ali e fico que o alfa mais beta vale 58, tá bom? Outra questão foi a questão 7. E ele quer saber sobre o valor de x e do y, né? Então, o que a gente consegue fazer? Eu consigo fazer que o y mais o x mais o 40 dá 180, que é o que está escrito aqui. Então, isolando o x, eu consigo falar que o x ele vai ser 140 menos x, tá? Não, a gente não consegue fazer mais nada além disso. A questão 9 foi outra questão que vocês pontuaram que vocês não conseguiram entender. Então, vamos lá. Nesse triângulo, a gente sabe que AB é igual a AM. Então, aqui é igual a essa medida aqui. Que o ângulo MAN é 70, que é esse ângulo aqui. Que o ângulo AMN, que é esse daqui, é 30. E que o ANM é 80, tá? Então, a gente só sabe os valores desse triângulo aqui interno. E ele quer saber quanto que é alfa menos teta, que é este menos esse. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer? Como eu sei que AB é igual a AM,
Eu sei que se aqui é alfa, significa que aqui também vai ser alfa, tá? Então, a gente já tem dois valores de alfa. Para fazer essa segunda parte, eu vou pensar nesse triângulo aqui, ó, que eu estou desenhando aqui, tá? Que vai do A até o M até o C. Então, nesse triângulo, eu consigo descobrir quem é esse meu valor de alfa aqui, porque o meu alfa, ele tem que ser o 70 mais o θ. Só que a gente quer saber a relação do alfa menos o θ. Então, o que eu vou fazer? Eu vou jogar o θ para o outro lado. Então, fica alfa menos θ igual a 70. Por isso que eu consigo marcar a letra C, tá bom? Agora, são as dúvidas referentes à matemática C. A única questão referente à matemática C foi a questão número 1 da página 221, que é a letra I. Então, é o seguinte. Como aqui eu tenho uma fração em expoente negativo, eu posso fazer só no denominador primeiro. Então, vai ficar o menos 3 no expoente 6 positivo. Aí, eu vou repetir ele 6 vezes e descubro que dá 1 sobre 720. Tá? E esse é o jeito mais fácil e mais rápido para a gente estar fazendo. Por hoje era isso, um beijo para vocês e até a próxima.